Fala miséria, aqui quem fala é Maurílio Vilaça e o vídeo de hoje vai ser sobre razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Basicamente é seno, cosseno e tangente. Hoje é dia 23, segunda, mais ou menos 6h50 da noite. Amanhã, terça-feira e depois, quarta-feira, eu vou colocar novos vídeos e com conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro ano, porque na quinta-feira meus alunos vão fazer prova e isso vai ser uma forma de tentar ajudar eles. Pronto, a primeira questão é: no triângulo retângulo abaixo, calcule o valor do seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Seno, cosseno e tangente são razões trigonométricas. O seno de um ângulo vai ser a seguinte razão: é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembrando que num triângulo retângulo, o maior lado, que nesse caso é 15, é a hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. Aí muita gente fica na dúvida do que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. Para eu dizer o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente, eu tenho que ter um ângulo como referência. O ângulo que eu tenho aqui é o ângulo alfa. O cateto oposto é aquele que está do lado oposto a esse ângulo. No caso, que está do outro lado, é 9. Cateto adjacente, adjacente da ideia de vizinho. O cateto que é vizinho aqui é esse que mede 12. E a hipotenusa é o maior lado, oposta ao ângulo reto, que eu tenho aqui. A hipotenusa, no caso, é esse daqui que mede 15 alguma coisa, centímetro, metro, o que você quiser. Então, o seno de alfa será cateto oposto, que é 9, sobre a hipotenusa, que é 15. Então, o seno de alfa é 9 sobre 15, que eu posso simplificar por 3, ou seja, eu vou dividir o 9 e o 15 por 3. 9 dividido para 3 dá 3, e 15 dividido para 3 dá 5. Então, o seno, de uma forma simplificada, é 3 sobre 5. Ainda, se eu quiser dividir, 3 dividido para 5 dá 0,6. Uma maneira rápida de pensar nisso sendo 0,6 é fazer o seguinte. Aqui eu simplifiquei por 3, mas eu posso multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo número que eu quiser, se isso facilitar a minha vida. Aqui, por exemplo, eu vou multiplicar numerador e denominador por 2. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. Essa é uma divisão equivalente a essa. Aqui eu tenho 3 dividido para 5, aqui eu tenho 6 dividido para 10. Só que essa divisão aqui vai ser mais rápida, porque eu não preciso dividir. Basta colocar uma casa decimal e cortar esse zero daqui. Então, o seno do ângulo alfa, 0,6. Agora, o cosseno do ângulo alfa. Lembrando que o cosseno é o cateto adjacente, que mede 12, dividido pela hipotenusa, que mede 15. Simplificando por 3, numerador e denominador, eu vou ter aqui 12 dividido para 3 é 4, 15 dividido para 3 é 5. Usando aquela mesma ideia, para eu obter o número decimal, eu vou dobrar 4, tenho 8. Vou dobrar o 5, que é 10. Isso é uma divisão mais fácil de fazer, porque eu não preciso fazer. Basta eu cortar o zero e criar uma casa decimal aqui. Então, 4 dividido para 5, assim como 8 dividido para 10, dá 0,8. Agora, a tangente, que é a seguinte razão, é o cateto oposto, 9, dividido pelo cateto adjacente, que dá 12. Novamente, simplificando por 3, eu tenho que 9 dividido para 3 dá 3, 12 dividido para 3 dá 4. E 3 dividido para 4 dá 0,75. Aqui é aquela ideia que eu tive aqui em cima para dobrar e obter um 10 embaixo, para só cortar o zero, aqui não vai funcionar. Só que eu posso pensar assim também, dinheiro sempre funciona. Penso que tem 3 reais e tenho que dividir para 4 pessoas. Cada uma vai ter que ficar com 75 centavos. Próxima questão.
qual o valor de alfa no triângulo ABC abaixo? Nesse triângulo aqui, eu tenho este ângulo alfa, tenho esse lado medindo 10 e tenho esse lado medindo 5,3. Eu observo o seguinte, que com relação a esse ângulo alfa, isso daqui é um cateto adjacente e 10 é a hipotenusa. E a razão que envolve cateto adjacente e hipotenusa é do cosseno. Então, eu vou ter que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é 5 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que mede 10. Observo que 5 e 10 são divisíveis por 5, então eu posso simplificar essa minha fração por 5, ou seja, vou dividir o numerador e o denominador por 5, e vou ter o seguinte, em cima, 5 raiz de 3 dividido por 5 vai dar 1 raiz de 3, basta colocar apenas o raiz de 3, eu não preciso escrever o 1 aqui. E 10 dividido para 5, 2. Aí o que eu tenho é que o cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. Isto daqui é o cosseno de um ângulo notável. Os ângulos notáveis em um triângulo são os de 30, o de 45 e o de 60 graus. E o cosseno que tem como medida raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus. Então, alfa mede 30 graus. Depois eu faço um outro vídeo explicando melhor esses ângulos notáveis e como eu posso encontrar o seno, o cosseno e a tangente deles. Mas, nesse caso, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Próxima questão. Um avião levanta voo e sobe fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Qual a altura do avião quando o mesmo percorrer 5.000 metros? Então, essa questão não tem um desenho. Questão de geometria é interessante que tenha um desenho. Quando não tem, eu tento criar. Não sou especialista em desenho e estou sem régua, então bora lá. Um avião levanta voo e sobe fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. O que é que isso significa? Que o avião ele está subindo e com a horizontal, que é o chão, ele está fazendo 30 graus. Então, isso é o percurso que o avião está fazendo, que equivale a 5.000 metros. Isso daqui é a horizontal, que é o chão, e a altura é esta medida aqui, formando um ângulo reto com o chão. Então, eu quero saber quanto mede isso daqui, que eu vou chamar de x. Observando com relação a esse ângulo, eu sei que esse x é um cateto oposto, e esse 5.000 é a hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto. A relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, eu tenho que o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 5.000. O seno de 30 é 1 sobre 2. Como eu havia dito, depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, sendo cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60 graus. Isto é igual a x sobre 5.000. Aqui eu posso fazer uma regra de 3, ou eu posso observar o seguinte, como aconteceu no vídeo anterior. O denominador aqui é o dobro do numerador, ou seja, 2 é o dobro de 1. Então, como são frações equivalentes, eu tenho que ter a mesma coisa do outro lado. O denominador aqui tem que ser o dobro do numerador. E 5.000 é o dobro de 2.500. Então, o valor de x aqui equivale a 2.500 metros. Ou seja, a altura do avião, quando ele percorrer 5.000 metros, fazendo 30 graus com o chão, vai ser a altura de 2.500 metros. Para finalizar, essa questão aqui também não tem um desenho, e essa também eu não vou precisar fazer um desenho. Pergunta: quanto vale tangente de alfa se cosseno de alfa é igual a 1/4, 1 sobre 4? Duas fórmulas importantes no estudo de trigonometria no triângulo retângulo. A primeira,
o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. E a segunda é a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Ou seja, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 e tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Como eu tenho a informação aqui de cosseno e quero descobrir a tangente, então eu vou ter que usar essas duas aqui. Observe que se eu tentar usar essa fórmula, eu sei a medida do cosseno, quero descobrir a tangente, só que não vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque eu não sei ainda o valor do seno. Então, vou ter que usar esta fórmula aqui primeiro. Sim, lembrando que alfa é um ângulo agudo, então todas as medidas que eu vou ter aqui elas são positivas. Mais para frente eu também vou fazer alguns vídeos mostrando que alguns valores de seno, cosseno e tangente podem ser negativos, mas não é o caso desse. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. O cosseno de alfa é 1 sobre 4. Então, eu vou ter 1 sobre 4, ou seja, 1/4, elevado ao quadrado. E isto é igual a 1. No próximo passo, eu vou resolver essa potência. Então, eu tenho que o seno ao quadrado de alfa mais 1/4 ao quadrado será 1 ao quadrado, que dá 1, sobre 4 ao quadrado, que dá 16. E isto é igual a 1. Como eu estou querendo descobrir o valor do seno de alfa, então eu tenho que isolar isso de um lado da igualdade. Então, eu vou passar esse meu 1 sobre 16, ou seja, 1/16avos, para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter o seguinte: seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ele está positivo, vai para o outro lado, vai ficar negativo, menos 1 sobre 16. Eu só posso efetuar soma ou subtração de frações quando os denominadores são iguais. Aí, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou repetir esse seno ao quadrado de alfa menos 1 sobre 16. E eu quero uma maneira de escrever 1 aqui, mas tendo um denominador igual a 16. E essa maneira é eu escrever 16 sobre 16. Eu não altero o que eu tinha, o resultado tem que dar 1, e 16 sobre 16 é 1, e eu tenho denominadores iguais, ou seja, eu vou poder efetuar essa subtração. Isso que eu fiz aqui é a mesma coisa de eu ter tirado o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Continuando, seno ao quadrado de alfa é igual, denominadores iguais, eu repito, 16, e faço a subtração que eu tenho em cima. 16 menos 1, 15. Só que isso é o valor do seno ao quadrado. Aqui, para descobrir a tangente, eu vou precisar do seno, que não está ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu coloco raiz de um lado da igualdade, coloco do outro também, para que permaneça a igualdade. O que eu faço de um lado, tenho que fazer do outro. Aqui, a raiz quadrada de seno ao quadrado é apenas seno. Corto o índice com o expoente. Então, o seno de alfa é igual. A raiz de 15 não é exata, então eu vou continuar aqui com isso dentro da raiz. E a raiz quadrada de 16, 4. Lembrando que, como o ângulo é agudo, todos os meus valores aqui serão positivos. Acabei de descobrir o seno, aí posso jogar nessa fórmula agora. Tangente de alfa é igual ao seno de alfa, que eu acabei de descobrir aqui, raiz de 15, e isso era para ser uma seta. Melhorou. Raiz de 15 sobre 4, substitui o seno por raiz de 15 sobre 4. E isso, dividido pelo cosseno, que foi dado na minha informação inicial, é 1 sobre 4. Então, a tangente de alfa será... Aqui o que eu posso fazer? Se eu multiplicar numerador e denominador por 4, eu posso cancelar esse 4 com esse 4 aqui. Se você não tivesse segurança de cortar,
faça o seguinte. Quando você tem uma divisão de frações, ou seja, essa fração dividida por essa, o que a gente vai fazer é repetir a primeira fração, que é raiz de 15 sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1 sobre 4 vai ser 4 sobre 1. Agora sim, acredito que você vai ter mais segurança. Eu vou cortar um 4 no numerador com o 4 do denominador. Eu vou ter raiz de 15 sobre 1, e isto é raiz de 15. Logo, a tangente de alfa vale raiz de 15. Por hoje é só. Amanhã temos novos vídeos. Se preparem para a prova de quinta-feira e é nóis. Até a próxima.